O presidente do Governo Regional da Madeira visitou ontem à noite a Casa da Madeira nos Açores. Miguel Albuquerque destacou a importância destas associações no reforço das ligações entre as regiões autónomas. Apesar de mais de 1h30 de atraso, foi de braços abertos que o presidente do Governo Regional da Madeira foi recebido pelos seus conterrâneos a residir nos Açores. É de facto muito importante para a Casa da Madeira também termos este contacto, para que eles também possam conhecer o que é a nossa realidade, o que são as nossas dificuldades, sabermos o que o próprio Governo Regional da Madeira pretende que nós façamos. Para o presidente do Governo Regional da Madeira, este é também um momento importante no âmbito do reforço de ligações entre os dois arquipélagos e que não passa só pela via institucional. Este tipo de associações são importantes em todos os aspectos. São interlocutores privilegiados também das instituições públicas relativamente àquilo que é a realidade da própria comunidade aqui madeirense residente aqui nos Açores, e algumas linhas de cooperação que podemos reforçar com os Açores também passam muitas vezes pela escutação das pessoas que estão na sociedade civil, que têm a sua profissão, que conhecem os mercados. Uma cooperação que passa também pela própria sociedade, nomeadamente com um melhor aproveitamento da ligação aérea semanal existente entre ambas as regiões. Acho que são nichos de mercado interessantes do ponto de vista turístico, do ponto de vista cultural, recreativo, e isso passa obviamente também muitas vezes por passar informação, fazer alguma promoção junto dos açorianos da Madeira e vice-versa. A sede da Casa da Madeira nos Açores está instalada há 25 anos no imóvel património da região autónoma. A Casa da Madeira nos Açores é uma instituição de utilidade pública que está neste momento a atingir quase 4 décadas de existência. Ela é fundada em 1986, portanto estamos numa fase já de maturidade. Ela foi fundada com o pressuposto de divulgar a cultura madeirense no arquipélago dos Açores. Esse pressuposto manteve-se ao longo destes anos e tem-se mantido. Portanto, nós tivemos aqui já várias gerações de madeirenses e de açorianos que passaram por esta instituição. Devo referir que a Casa da Madeira nos Açores não é uma instituição para madeirenses, bem pelo contrário. Ao longo destas décadas houve imensos açorianos que fizeram parte dos órgãos sociais da Casa da Madeira dos Açores. Penso que até desde a primeira geração de órgãos sociais, que já nessa altura tínhamos vários açorianos. E muito naturalmente o que acontece é que nós temos muitos madeirenses que estão cá já há várias décadas, que acabaram por casar e por constituir família aqui no arquipélago dos Açores, e obviamente temos já segundas e terceiras gerações de madeirenses, descendentes de madeirenses, que estão, portanto, a fazer parte da nossa instituição. Aliás, nos dias de hoje, esta atual geração, que é uma geração já muito mais jovem, com elementos na casa dos 30 e dos 40 anos, temos já alguns deles que são açorianos, portanto, filhos de madeirenses. Ao longo destes 34 anos, a presença da Casa da Madeira foi mudando e as atividades que foram sendo feitas alteraram-se um pouco. Isto tem um pouco a ver com as questões sociais, portanto, se recuarmos à década de 80 do século passado, obviamente, a cidade de Ponta Delgada, que é onde está instituída a sede da Casa da Madeira nos Açores, portanto, na ilha de São Miguel, obviamente que a vida em Ponta Delgada nos anos 80 era muito diferente do que é hoje em dia, já no século XXI. Portanto, hoje em dia nós alteramos um pouco a nossa ação junto da comunidade. Temos-nos preocupado muito com questões de divulgação cultural, divulgar alguns elementos das características madeirenses, quer, por exemplo, da gastronomia, quer das várias do calendário festivo que há na Madeira, e também fazer alguma relação na Madeira e nos Açores, ou seja, dar a conhecer, quer a açorianos, quer a madeirenses, um pouco as culturas dos dois arquipélagos. Nós, atualmente, temos ao longo do ano um plano de atividades
que já está pré-estabelecido e em que damos um grande enfoque ao período do Natal, que para os madeirenses, como conhecida a festa, é um período muito tradicional. Vive-se o Natal, se calhar, de uma forma um pouco diferente do que se vive aqui nos Açores, e particularmente em São Miguel, porque quando falamos nos Açores, obviamente estamos a falar em 9 ilhas, e portanto são 9 realidades culturais completamente diferentes, ou relativamente diferentes, e nós temos nas nossas atividades privilegiado muito este período do Natal, com a elaboração da tradicional lapinha madeirense, que já é uma tradição aqui em São Miguel. Portanto, nós já desde 2015 que realizamos uma grande lapinha e convidamos todas as escolas do Concelho de Ponta Delgada para poderem, durante o período do Natal e da passagem de ano e até o período dos Reis, poderem visitar a Casa da Madeira. Temos o tradicional jantar natalício, com a gastronomia típica, e temos também já, portanto, o ano passado foi a segunda edição, as tradicionais missas do parto, que realizámos já 2 missas do parto, portanto, uma em 2018 e outra em 2019. No meio disto tudo, temos tido, obviamente, um pouco a divulgação da gastronomia. Já diziam os antigos aqui na Casa da Madeira que para conseguirmos reunir toda a comunidade, há 2 pontos importantes, que é a comida, a gastronomia e a música. E, portanto, em todos os encontros tem que haver um pouco de música e um pouco de gastronomia. No caso natalício, e que hoje estamos aqui a falar, temos já há alguns anos feito bolos de mel e as broas, as tradicionais broas de mel também madeirenses, que são feitas pelas nossas associadas. Algumas delas já não são madeirenses, são açorianas, mas cozinham tão bem como as madeirenses. São açorianas ou porque são filhas de madeirenses, ou porque são casadas com madeirenses. E, portanto, neste período temos feito, obviamente, os bolos de mel, e depois em outras épocas, como, por exemplo, no Carnaval, as malaçadas, em que fazemos essa partilha da malaçada madeirense e da malaçada açoriana. Porque uma criança está sempre desejosa que chegue o Natal, ou pelos brinquedos, ou pelo doce. E geralmente também gostava de fazer as broas de mel e o bolo. Por acaso amassávamos em casa, mas era cozido nas padarias, porque antigamente nem toda a gente tinha forno para cozer as broas. E eles já sabiam, e então marcávamos a hora, porque havia muita gente a ir cozer à padaria, então marcávamos a nossa hora, depois chegava a hora e íamos cozer. Eles já tinham as formas, nós só levávamos a massa do bolo, e ali havia sempre uma pessoa a ajudar, com muito gosto, nós até gostávamos, e no fim, depois da massa estar toda cozida, oferecíamos o que tínhamos de oferecer, se eram 1 ou 2 pessoas. Podia ser em dinheiro ou podia ser em bolos, mas geralmente era em bolos que eles queriam. Bolo de mel. O bolo de mel não era hábito fazer. Não era hábito fazer o bolo de mel em casa. O meu pai comprava a uma senhora que fazia os bolos de mel na Lombada. Também a São Martinho. Nós éramos do sítio do Ariério e o meu pai comprava no sítio da Lombada. Dava para todo o Natal. Acho que, se não me engano, eram 15 bolos de mel que ele comprava. Nós éramos 3, depois passamos a 4 quando a minha irmã nasceu. Como a minha irmã tem 10 anos de diferença para mim, daí esse ato de tempo. A minha infância, pronto, praticamente foi só eu até os 10 anos. Mas comprava na Lombada, uma senhora que fazia os bolos de mel na altura, e ele chegava à casa, colocava em vasilhas de latão. Colocava-as em vasilhas de latão com o objetivo de os manter frescos, que desse para o Natal e até o Ano Novo. Mas as recordações do Natal não passam só pelos bolos de mel. As broas de mel, os licores, os vários licores que na casa dos meus avós sempre havia, licor de vários sabores, incluindo o célebre Tintantum, que é muito conhecido lá no Natal madeirense, e depois as festas de Natal, com tudo o que está associado à quadra. São recordações que eu tenho
que não esquece. Por muitos anos que o viva, não esquecem porque foram marcantes. Em relação ao bolo de mel, que é, digamos, o objeto deste nosso documentário, o que eu posso até dizer um pouco as minhas próprias vivências enquanto madeirense, eu particularmente sou um grande apreciador de bolo de mel. Mesmo muito apreciador desde a tenra idade. Eu tenho boas memórias, são aquelas memórias que realmente nos ficam. E as minhas memórias, eu penso que as minhas primeiras memórias de criança são associadas à festa do Natal. Para nós o Natal na Madeira é algo muito importante, mesmo muito importante, e eu essas memórias do Natal tenho-as bem vivenciadas. Lembro-me, por exemplo, na casa da minha avó, porque a família reunia-se na época do Natal para fazer o bolo de mel, para amassar o bolo de mel. Eu era criança, provavelmente teria, nas minhas primeiras memórias, 4, 5 anos, ou talvez até menos, e lembro-me de andar à volta da mesa a penicar a massa do bolo de mel, porque nós fazíamos a massa, portanto, quer a minha avó, a minha mãe, a minha tia e os meus primos, a massa era amassada em casa, mas nós fazíamos o bolo de mel para o ano todo. Apesar de ser algo que é típico do período de Natal, mas nós em casa tínhamos sempre o bolo de mel do ano todo. E então o bolo de mel ia para uma padaria em forno de lenha, e depois quando vinha, já o bolo feito, lembro-me que a minha avó fazia a divisão pela família. Portanto, cada elemento da família tinha o seu quinhão de bolo de mel, que era depois guardado em numas embalagens de latão, e durante o ano todo nós comíamos o bolo de mel. Eu, entretanto, depois saio da Madeira, ainda muito jovem, e lembrei-me, ao longo dos anos, já em idade adulta, já não com a minha avó, mas com a minha tia, que quando chegava a época de Natal, recebia sempre uma encomenda no correio, que era o bolo de mel, porque o bolo de mel, na nossa família, era essa tradição, porque todas as pessoas têm direito a ter o seu quinhão de bolo de mel. E eu, estando ou no continente ou estando nos Açores, durante muitos anos, sempre recebi, nas vésperas do Natal, uma embalagem no correio com 5, 6, 7 bolos de mel, que era a parte que me cabia do bolo de mel na família. Não sou, efetivamente, digamos que não serei a pessoa mais indicada para falar da parte do receituário, mas nas tradições, para mim, obviamente, aqui o contributo que eu posso dar é um pouco nesse sentido. Na Madeira, propriamente dito, não tenho nenhuma memória, porque era muito pequenina. Eu acho que a última vez que lá fui, tinha 4, 5 anos, tanto. Tenho memória, sim, em casa, de minha mãe, no Natal, fazer sempre, no dia de Natal, a vinha de alhos, e os bolos de mel, que eram feitos uns dias antes, e as broas. Na minha casa vive-se mais o Natal madeirense, particularmente agora, porque a minha mãe também saiu muito cedo da Madeira, era uma jovem, casou com lisboeta, esteve sempre com uma família lisboeta, e então o que se nota, pelo menos o que eu me recordo sempre em casa, nunca houve muito espaço para a gastronomia açoriana. Sempre mais a continental e a madeirense, o milho cozido, a vinha de alhos, conforme eu também já tinha falado sobre isso, e nunca houve muito espaço para a gastronomia açoriana. Portanto, por isso, agora com a partida do meu avô, que também já faleceu há uns anos, do meu pai também, e a nossa proximidade à Casa da Madeira nos Açores fez-nos também reviver, no caso da minha mãe, muitas memórias e, no meu caso, aprender coisas que eu não sabia. Foi uma forma também de saber um bocadinho mais sobre a origem dela, sobre as minhas raízes, do lado da minha mãe. A receita que nós fizemos do bolo de mel e das broas é a receita da minha avó, Isabel Arcila, que foi a receita que passou para a minha mãe e que eu aprendi também agora a fazer com ela, e já faço praticamente sozinha, mas sempre sob a orientação da minha mãe, que ela também gosta de explicar. A receita da minha avó do bolo de mel, nós primeiro temos que preparar tudo com antecedência, especialmente os frutos secos. Os frutos secos aí convém preparar pelo menos de véspera, fazer uma mise en place, portanto, pesar tudo, partir as frutas minuciosamente, também a cidra, picar as nozes, picar as amêndoas, escolher as passas, porque o nosso bolo tem que ser feito assim dessa forma, tem que se escolher tudo criteriosamente para que seja um produto de qualidade no final. Portanto, o bolo é feito da seguinte forma: temos que preparar tudo de véspera a nível das frutas. O bolo de mel também leva massa de pão, pode ser feito em casa ou pode ser comprado em qualquer padaria. Portanto, a pessoa pode fazer em casa farinha, fermento, água, deixá-lo levedar e depois utilizar essa quantidade no bolo.
Ou então pode ir a uma padaria e pedir o equivalente a 2 pães de trigo. No bolo de mel é utilizado então 3 kg de farinha, 1 kg de açúcar branco, 1 kg de açúcar amarelo, 500 gramas de banha, 750 gramas de manteiga. As especiarias, utilizo sempre aquelas medidas americanas que são muito mais fáceis de fazer a medição. Portanto, a colher de sopa, a colher de chá. Então, a erva doce é uma colher de sopa. O cravinho em pó, uma colher de sobremesa rasa, que equivale a 2 colheres de chá. A canela, 2 colheres de sopa bem cheias. Pimenta, meia colher de chá. A noz moscada, 2 colheres de chá rasas. Bicarbonato de sódio, 4 colheres de sopa. O fermento de pão, o equivalente a 400 gramas de farinha mais uma saqueta de fermento padeiro, ou então os 2 pães comprados na padaria, 2 pães de trigo, é uma massa crua ainda. Em relação às frutas que são incorporadas, 250 gramas de cidra, 600 gramas de nozes, 250 gramas de passas e 200 gramas de amêndoas, tudo previamente picado e escolhido. Mel de cana, 1350 gramas, melaço, 450 gramas, aguardente, meio decilitro, vinho madeira, meio decilitro, raspa de laranja, o equivalente a 5 laranjas médias, raspa de 1 limão, 200 ml de sumo de laranja e 25 ml de sumo de limão. Portanto, aqui a forma de confeccionar o bolo é muito simples, juntar todos os secos, a farinha, com açúcar, com as especiarias, com bicarbonato de sódio. No centro coloca-se o fermento de pão, junta-se o mel que foi previamente aquecido com a banha e a manteiga e vai-se amassando, vai-se incorporando todos os ingredientes, à medida que também se junta depois a aguardente misturada com o vinho madeira e com o sumo de limão e o sumo de laranja. Depois tudo já bem amassado, junta-se então as frutas que foram picadas até ficar tudo incorporado e depois de amassado, ao terceiro dia então cozem-se os bolos. Os bolos são pesados, são 500 gramas por cada bolo, colocados em formas previamente untadas com banha e também colocando uma folhinha de papel vegetal no fundo da forma. Vai ao forno médio, 180 graus, durante meia hora. Passado meia hora, retiram-se as formas do forno, guarda-se alguns minutos, passa-se uma faquinha à volta de toda a forma, de forma a desprender o bolo caso esteja preso ainda na forma, e então viram-se os bolos numa superfície já previamente preparada de rolo de cozinha, papel toalha, e retiram-se os bolos, tombam-se, viram-se ao contrário e ficam assim de um dia para o outro para poder descansar. E então no dia seguinte pode-se colocar o bolo na sua posição inicial e partir o bolo à mão, como manda a tradição madeirense. Obviamente que o papel de divulgação cultural não se distingue com a questão do período de Natal. Ao longo de todo o ano nós temos outras épocas que são épocas muito fundamentais. Temos realizado já há alguns anos, no período do verão, um conjunto de colóquios sobre questões da identidade nas ilhas, e ultimamente até sido um pouco no espaço da Macaronésia, ou seja, já tivemos cá investigadores, quer da Madeira, quer de Canárias, quer também de Cabo Verde, que vieram dar o seu contributo em vários colóquios, workshops que realizámos na nossa sala Gaspar Frutuoso, que é o espaço onde nós estamos hoje aqui a falar, e temos tido a particularidade de ter trazido alguns agrupamentos musicais que, desde bandas filarmónicas, até, por exemplo, estou-me a lembrar um encontro que tivemos dos cordofones tradicionais açorianos e madeirenses, e tentamos sempre nesse sentido, por vezes quando trazemos algum artista da Madeira, confrontar um pouco com artistas também açorianos para fazermos essa partilha de conhecimentos. Esta sala onde nós estamos hoje, que é a sala Gaspar Frutuoso, portanto o historiador das ilhas, nós resolvemos adquirir uma biblioteca sobre assuntos madeirenses, portanto, que neste momento está não só aberta aos associados da Casa da Madeira, mas também estamos em elaborar um protocolo com a Universidade dos Açores para possibilitar que os alunos da Universidade dos Açores possam ter acesso a esta biblioteca, que é uma biblioteca temática basicamente sobre história da Madeira, e que temos vindo há 2 anos a construí-la, entre aspas, ou seja, ainda existem muito mais livros